Abençoa os dizimistas fiéis. Senhor Deus, abençoa este povo aqui nesta noite. Abençoa, Pai, o nosso pastor, dele o teu Espírito e tua graça. Fala na boca dele para nós, ó Pai. Nós precisamos de Ti, Senhor, de Tua presença em nossas vidas. Fica conosco, ó Pai, pois nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Somente crer. Deus abençoe a todos os irmãos. Podeis assentar. Glória a Deus. Eu tenho aqui na minha mão uma discriminação de um sistema que o próprio Google fortalece e nos fornece para ver o desempenho, o andamento das mensagens que nós postamos no YouTube. Nós criamos o canal TV Fundamental no mês de março do ano passado, e esse mês está fazendo um ano que nós criamos nosso canal no YouTube, chamado TV Fundamental. E o Google nos fornece um equipamento chamado de análise ou analíticos, que fornece para nós os dados de onde, quem, qual tipo de aparelho, quem está usando e quem está vendo, visualizando as nossas mensagens que estão no YouTube, no nosso canal. Desde que nós criamos o nosso canal, TV Fundamental, eu preguei 200 mensagens. 200 mensagens estão lá no nosso canal no YouTube. E de um ano para cá. Isso é a que pôde, as que puderam ser gravadas, né? E tem algumas que não foram. São 200 mensagens, mais de 7.200 visualizações. Mais de 7.200 visualizações. As mensagens mais visualizadas no momento, de 20 dias para cá, são refutando o assim chamado grupo da abertura da palavra, refutando a doutrina de Caco Philip, fanatismo em certos grupos da mensagem,
espírito de Jezabel que afetam certas irmãs. O inferno é uma realidade. A teoria do caos, a grande apostasia, terrorismo na fé, uma doutrina carnal de uma revelação espiritual. Essas são as mensagens mais visualizadas no momento. As regiões mais acessadas, é claro, o estado de Minas, região metropolitana, São Paulo, Rio, Goiás, Maranhão, Bahia, Criciúma, Três Lagoas, outras cidades fora do país, Venezuela, Luanda, Angola, e outros lugares, né? Então, esse ano, nós temos de canal no YouTube 7.200 visualizações. Para um ano de canal, com mais de 7.200 visualizações, por ser jovem, novo, um bebê, tem muita visualização. Amém, irmãos? Tem muita visualização. Muitas mesmo. Graças a Deus que as mensagens pregadas aqui não somente estão ajudando as pessoas daqui, como também estão ajudando pessoas de várias regiões. São Paulo, por exemplo, muitas pessoas que Espírito Santo também, muitas pessoas que estão vendo os estudos, visualizando, e eles mandam seus comentários, fazem seus comentários, e tem assim ajudado, sido uma ajuda para muitas pessoas, né? Glória a Deus. Creio que esta é a graça de Deus, né, irmãos? Semana que vem nós teremos Santa Ceia, a Ceia do Senhor, segundo domingo, a ceia bíblica, a ceia apostólica, onde nós estaremos a partir das 18 horas, tendo comunhão com Cristo através da palavra, e depois de ter comunhão com Cristo através da palavra, tomando a comunhão, que é os elementos que compõem o corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo, que é o pão e o vinho, e em seguida a realização do lava-pés. Que Deus abençoe todos os irmãos. Eu estou desejoso de estar no Encontro Nacional de Pastores em Goiânia, na semana da Páscoa, e peço a oração dos irmãos para que tudo esteja dentro da vontade perfeita de Deus. Também pela realização da nossa confraternização no mês de julho, onde nós teremos mais uma confraternização, a presença de alguns pastores, e o pastor Luiz Mendes que vai trazer as mensagens evangelísticas para nós. Muito bem. Hoje estive em Juatuba. Eu fiz a realização do noivado. Os noivos, o irmão Wênio e a irmã Danila, melhor dizendo, lá de Juatuba. Realizei hoje lá para eles, a cerimônia de noivado para eles. E essa semana nós tivemos, na terça, uma mensagem maravilhosa em Citrolândia. Quarta, tivemos no Jatobá, uma mensagem também muito importante. Qual o padrão do julgamento? Quinta, estivemos aqui, mensagem muito importante também. Sexta, tivemos
lá no bairro Jardim das Rosas, falando sobre o inferno é uma realidade. Ontem nós tivemos em Citrolândia falando sobre o julgamento que começa pela casa de Deus. E hoje, nesta noite, eu quero falar sobre poder e fé. Fé perfeita. Vamos ficar de pé? A fé perfeita. Você pode ter poder e não realizar nada com ele se não tiver fé. É o que nós vamos ver hoje, nesta noite. Lendo a escritura de Lucas 9, versículo 37, e usaremos a mensagem A Fé Perfeita, entregada pelo irmão Branham, 25 de agosto de 1963. Lucas, capítulo 9, versículo 37. Glória a Deus. Deus abençoe a cada um, a cada irmão, nessa noite. Temos um senhor que está nos visitando nessa noite, parece que é a primeira vez. José Adão. De onde, José Adão? Ah, de Birité. Qual bairro? Ah, Vista Alegre. Sou ouvinte do programa? Ah, tá bom. Deus abençoe o senhor, viu? Lucas, capítulo 9, verso 37. Presta bem atenção na leitura da palavra. E aconteceu no dia seguinte. Que dia seguinte? Jesus tinha subido para o monte com Pedro, Tiago e João. Foi quando eles presenciaram algo sobrenatural lá no monte da transfiguração, onde eles viram Moisés e Elias ao lado de Jesus. E Jesus pediu para eles para não dizer nada do que aconteceu lá em cima. E eles desceram de madrugada, e uma grande multidão estava esperando por eles lá embaixo. 37. E aconteceu que no dia seguinte, que descendo eles do monte, lhes saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que eu tenho. Eis que um espírito o toma, um demônio. E de repente, não era assim, era de repente, clama e o despedaça até espumar, e só o larga depois de ter quebrantado bastante. E roguei aos teus discípulos, quais? Os 9 que ficou cá embaixo. Só 3 subiu com Jesus, Pedro, Tiago e João. Ombra diz, subiu Tiago a esperança, subiu Pedro a fé e João o amor. O amor, a esperança e a fé tinham subido com Jesus, diz o profeta Mourão. E os outros 9 ficou cá embaixo. E roguei aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Mas peraí, dias antes Jesus tinha dado poder para ele expulsar demônio, curar os enfermos. Dias antes, semanas antes, meses antes, tinha dado eles a sair de 2 em 2, dando-lhes poder para expulsar demônios, curar os enfermos, expelir espíritos. Por que não conseguiram? Por que não pôde expulsar o demônio, esse espírito desse rapaz, que era filho único? Vamos ver isso daqui a pouco na mensagem. E roguei aos teus discípulos, 40, que o expulsassem, e não puderam. Fechemos nossos olhos. Senhor nosso Deus, Pai celestial, aqui está, Senhor Deus, a tua palavra. E a tua palavra
é a verdade. Nós sabemos que sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Sabemos, ó Pai querido, que nós somos apenas pessoas, homens e mulheres, dependentes totalmente do Senhor. E que se confiarmos no Senhor, e se aguardarmos somente no Senhor, se nós rendermos nossa vida ao Senhor, sem nenhuma reserva, o Senhor fará algo através de nós. O Senhor nos abençoará. O Senhor falará através de nós. Usará nossas mãos, nossos olhos, nossa língua, nosso ser. Mas se apenas nós rendermos e apenas nossos pensamentos estiverem apenas voltados para a Tua palavra, Deus, peço-te nesse instante que o Senhor cobre-nos com Teu bálsamo, Senhor. Dá-nos nesta noite a Tua graça, que nós possamos apossar deste poder, para que nós possamos mover a nossa fé. Não adianta o tanto de poder que nós possamos ter. Sem a fé, a chave que abre não adiantará. Abençoa-nos, ó Pai. Confirma a Tua palavra aos nossos corações. Ajuda-nos, ó Deus, nesta hora. Que a graça do Senhor Jesus Cristo possa tomar controle de cada um de nós aqui nessa noite. E que cada irmão, reverentemente, ele só poderá ser abençoado pela postura que ele tiver na igreja. Como diz o Teu profeta, a ordem é essencial para nós mantermos o Espírito Santo em nossos meios. A ordem é primordial para que o Espírito Santo possa fazer algo por cada um de nós. A ordem na igreja é essencial para que possamos sair daqui abençoados. Precisamos disso, cada um com sua responsabilidade, sabendo onde estão e por que estão aqui. Temos que ser reverentes na presença de Deus. Crianças, jovens, adultos, anciãos, todos devem saber o que necessita para fazer, como o Teu profeta já tem nos ajudado através da mensagem. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Assentai-vos. Muito bem. Como eu disse para os irmãos, já fiz aqui minha análise sobre o nosso canal no YouTube, sobre a análise anual que nós tivemos. Muito bem. Deus abençoe a todos vocês. Que Deus possa trabalhar, ajudar por meio da palavra. Que Ele acrescente suas bênçãos à sua palavra. O irmão Gabriel está conosco. Deus abençoe. Sua esposa. São recém-casados, casados novinho. Fique perto. Vocês dois. Os irmãos lá de Patos de Minas. Deus abençoe. Está morando aqui? Estamos lá. Então tá certo. Deus abençoe. Sejam bem-vindos. A irmã chama? Ana? Ana Ruth. Tem uns 15 dias de casado? Um mês. Tá bem, tá novinho, né? Tá novinho. Tem o hálito do bolo ainda na boca, né? Das guloseimas. Ainda tem ainda marca de mãos muito apertada. Deus te abençoe, irmão. Deus te abençoe, irmã. Muito bem. A escritura que nós lemos, para quem não esteve no início, é Lucas 9, verso 37. Jesus, quando havia descido do monte, junto com a esperança, fé e amor, Pedro, Tiago e João, e então a multidão aguardava, e então apareceu um homem rogando-lhe que expulsasse o espírito do seu filho, que de repente vinha e o largava e depois o quebrantava todo. Ora lançava na água, ora lançava no fogo, e ele rogou aos discípulos, os 9 que ficou, e não puderam expulsar o demônio. Por quê? Porque se anteriormente, meses antes, Jesus tinha dado poder
aos discípulos para expulsar demônios e curar os enfermos. Tinha mandado de 2 em 2. Por que agora, diante de uma situação, eles não podiam expulsar esse espírito, expulsar esse demônio? O irmão Branham vai nos mostrar nessa mensagem a fé perfeita. Amém? Bom, uma vez o profeta irmão Branham, numa mensagem que ainda não chegou ao nosso irmão, traduzida, acho que é fé, é somente 2 letras, fé. Ele disse o seguinte, que a cura divina, não vai atrapalhar, que a cura divina, qualquer coisinha, vai lá fora e dá uma... Que a cura divina, ela é uma possessão dada, restaurada à igreja. E qualquer forma de cura divina, ela prova a ressurreição. Ela prova a ressurreição. Ela prova a ressurreição. Não importa o quanto que as pessoas digam, ou quantos ateus incrédulos se levantam, dizendo que o cristianismo, a sua base é falsa por causa da ressurreição de um homem. Muitos ateus não creem exatamente isso, porque não creem que Jesus ressuscitou. A mensagem de expressões, o irmão Branham se encontra com um ateu. É isso. Mas a mensagem de expressões fala isso mesmo. Mas o irmão Branham disse que a prova de que ele ressuscitou porque temos cura divina. Certo? Aí o irmão Branham disse, se a cura divina é algo restaurado para a igreja, para a noiva, aí ele diz e vai lá fundo e mexe conosco. E diz assim, se você não tem fé para ser curado, como que você vai ter fé para ser arrebatado? Como que você terá fé para ir no rapto? Porque se a cura divina é restaurada a nós por causa do penhor que nos é dado. O penhor, o que é o penhor? Nós temos Cristo em nós, a esperança da glória. É o penhor da nossa salvação. E se nós temos o penhor da nossa salvação, nós temos o direito, diz o irmão Branham. Você tem o direito de reivindicar suas promessas. E para o Novo Testamento, diz o irmão Branham, que existem mais de 700 promessas relacionadas com a noiva. Quem está me entendendo? Quem está entendendo? Mais de 700 promessas. Se nós temos o penhor do Espírito Santo em nossas vidas, se nós temos aquele Espírito que clama, Abba, Pai, se nós temos esse Espírito, nós podemos reivindicar tudo aquilo que Jesus restaurou para o homem. Aí ele disse que a cura divina é uma dessas. Aí ele disse, se nós não temos fé simplesmente para uma cura do nosso corpo que prova a ressurreição, ele diz, como teremos fé suficiente para a transformação do corpo? Pois se nós não temos fé para fazer com que um caroço desapareça de nós, como teremos fé para que o corpo inteiro seja transformado? Você diz para mim, onde o senhor quer chegar, pastor? Você observe a linha da mensagem e preste bem atenção, se é que você veio para aprender. Nós sabemos que o profeta, irmão Branham, em algumas mensagens, ele disse que a fé para o rapto está nas mensagens. Isso não é mistério, não é segredo, já sabemos disso. A fé para o rapto está nas mensagens. Isso quer dizer o quê? Ele quer dizer o seguinte, que o poder
para sermos transformados está nas mensagens. Está revelado. Isso já está revelado. Mas a pergunta é, se nós sabemos que a fé para o rapto está nas mensagens, e a fé de rapto está em você? Já sabemos onde o poder está. Já sabemos onde o poder, onde a fé para o rapto está. Nas mensagens. Já sabemos onde está. Não precisamos procurar na batista, metodista, presbiteriana, pentecostal. Não precisamos procurar em lugar nenhum. Já está nas mensagens. A fé para o rapto está nas mensagens. Já sabemos disso. Agora, se eu sei disso, isso é uma coisa. Agora, outra coisa importante. E a fé de rapto está dentro de nós? Já sabemos onde o poder para isso está. Nas mensagens. Mas e a fé de rapto está em nós? Deus não virá para arrebatar literaturas. A fé de rapto está nas mensagens, sim. Mas ele não vai arrebatar literaturas. Ele não vai arrebatar livros. Ele vai arrebatar pessoas. Quem está me entendendo? Amém. Ele vai arrebatar pessoas. Ele não vai levantar livros. Ele vai levantar pessoas. Ele não vai raptar livros. Ele vai raptar pessoas. Já sabemos onde o poder está. O poder está nas mensagens. A fé para o rapto está nas mensagens. Não é o quanto de literatura você pode possuir. Já que eu sei que a fé para o rapto está nas mensagens, deixa eu armazenar o quanto que eu puder na minha escrivaninha, na minha estante. Não é isso. Já que você sabe que o poder, já que você sabe que a fé para o rapto está nas mensagens, tem mais mensagem para sair aí? Tradução GO. Tem mais mensagem para sair aí? Tradução Gravações Voz de Deus, Estados Unidos. Tem mais literatura? Manda. Não é o tanto que você possa conseguir. É o tanto que você tem que ter. Amém. Não é o quanto das literaturas que eu possuo ou que você vai possuir. Mas é o quanto de Cristo manifestado está em você. É o quanto que Cristo está manifestado em você. Se Cristo é a esperança da glória, mesmo que você tenha uma literatura, uma só, e se você tem Cristo, a esperança da glória, é o quanto que Ele manifesta através de você. É o quanto que Cristo é conhecido por nós. Porque pelo profeta já sabemos como foi que Deus manifestou. Pelo profeta nós sabemos o quanto Deus mostrou-se conhecido pelo profeta. Porque pelo mensageiro nós já sabemos o quanto Deus mostrou-se, manifestou-se conhecido através de William Marion Branham. Mas é agora o quanto que Ele é conhecido através de nós. É o quanto Ele é manifestado através de nós, por meio de nós. Sabemos que Ele prometeu que estaria conosco. Isso é bom. Mas é o tanto que Ele se manifesta através de nós. Cristo em vós é a única esperança da glória. Amém, irmãos? É o que você tem sido. É o que você é em Cristo. Não é o que você era. É o que você é. E o quanto que Cristo está se manifestando através de você. O quanto que Cristo é mostrado por meio de você. O quanto que Cristo aparece por meio de você. Pode o mundo ver Cristo em ti. Pode o mundo ver Cristo em ti. É o quanto que Cristo apareça. É o quanto que Cristo está manifestado.
por meio de e através de. As pessoas têm a ideia, é claro, evidentemente, que não haverá um ministério depois de William Branham, a não ser depois que os dois profetas, as duas testemunhas que vierem depois do arrebatamento, depois do rapto da igreja, a não ser elas. Mas depois de William Branham, nenhum homem poderá manifestar o exato e o mesmíssimo ministério que o William Branham fez. Porque ele foi um profeta. Ninguém poderá manifestar o mesmíssimo e exato ministério que ele operou. Mas só que as pessoas têm a tendência de que se o profeta está dormindo no Senhor e Deus o recolheu, que as obras não podem ser vistas mais. Que as obras não podem ser vistas mais. Porque a igreja está indo pelo conhecimento. E não através do poder. Você pode observar que depois que o profeta se retirou, foi tomado de nós, você pode ver que o crescimento intelectual cresceu muito. E quando o crescimento intelectual sobe demais a um nível, o poder também diminui. Jesus, o quanto que ele tinha de conhecimento do Pai, ele tinha também demonstração de poder. Porque o Evangelho, que é trazido a nós como boas novas, ele não vem apenas através de palavras de sabedoria, ou de poderes persuasivos, de trazer alguém para o nosso ciclo de entendimento. Mas ela vem com poder e demonstração. Amém. Porque não é a palavra que tem que seguir o sinal. É os sinais que seguem a palavra. Muitos estão indo através do conhecimento, outros através da experiência. Somente. Uns vai mais pela experiência e deixa o conhecimento de fora. Uns vai mais para o conhecimento e deixa a experiência de fora. Não. Tem que ser uma medida recalcada, tem que ser baseada, tem que ser uma coisa nivelada. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Qual é a identidade da noiva? Como se identifica a noiva do seu Cristo? Como ela é identificada nele? Paulo disse, aquele que não possui o Espírito de Cristo, este tal não é? Ele não disse, aquele que não tiver os sinais seguindo ele. Não é isso. Ele diz, aquele que não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Este tal não é dele. Então, a noiva se identifica com ele através do Espírito Santo. E o que é o Espírito Santo, a não ser a vida que ele viveu? Amém, irmãos? Nele estava a vida, o Espírito Santo, o Eterno. E a vida era a luz dos homens. Então, observe bem que a identificação da noiva é o Espírito Santo. Amém. Só que quem tem o Espírito Santo, o sinal lhe segue. Os sinais lhe seguem. Pastor, então quer dizer que eu tenho que ficar colocando a mão na cabeça de todo mundo e expulsando demônio? Não é isso, não. Em primeiro lugar, o sinal de um crente é quando ele crê em toda a palavra. E os sinais lhe seguem. Compostura, palavra não torpe, modo de vestir, modo de andar, conduta, ordem, decência, não trata com leviandade, sabe sair, sabe entrar. Quem está entendendo, irmãos?
os sinais de um crente segue. Verdade. Amém, irmãos? Quem está me entendendo? Porque o profeta disse que poder sem caráter é maligno. Não importa o quanto de poder você possa possuir. Se não tiver caráter por detrás, aquilo é maligno. Verdade. Os irmãos estão entendendo? Os irmãos estão compreendendo? Amém. Então observe bem. É o quanto ele está se revelando em nós. É o quanto ele está se revelando em nós. Antes era um homem ungido, agora tem sido um povo ungido. Sim. É o quanto ele está sendo conhecido através de nós. É o quanto que esse mundo tenebroso ali, ó, escuro, da era Laodiceia, é o quanto que esta luz, Cristo em nós, a esperança da glória, é o quanto de Cristo em nós está sendo iluminado ali naquele mundo. Amém. Amém? É o quanto dele está em nós. Porque você fala assim, pastor, vai ser arrebatado pessoas, não vai? Vai. Agora, o profeta irmão Branco disse que ele vai arrebatar o Espírito Santo. O profeta diz em outra mensagem que vai arrebatar a palavra. Então quer dizer o seguinte, meu Deus, quer dizer que eu tenho que ter o Espírito Santo para ir. Que eu tenho que ter a palavra para ir. Se ele vai arrebatar o Espírito Santo, olha, o mistério da iniquidade está operando nos filhos da desobediência. E só tem um no meio desses filhos da desobediência desse mundo, só tem um que resiste. Até que do meio seja tirado. Quem é que vai ser tirado? Não é o Espírito Santo? Amém. Mas o povo não tem que ir junto? Amém. Numa mensagem ele diz, Deus irá arrebatar o Espírito Santo. E outra mensagem diz que Deus irá arrebatar a sua palavra. Então, o que acontece? O que acontece é que ele disse que naquele dia conhecereis que eu estou no Pai, o Pai em mim, eu em vós e vós em mim. Amém, irmãos? Uma unidade. Então, nós temos que ser a palavra. Amém. Nós temos que ser a palavra. Noiva a palavra. Então, temos que ser a palavra. Nós somos a palavra, noiva a palavra. Nós somos um produto falado da palavra. É como eu disse ontem em Citrolândia. Se você não esteve nos pensamentos de Deus antes que o mundo existisse, você não vai retornar para lá. Se você não esteve em Deus no princípio, você jamais poderá voltar para lá. Só volta para o céu quem esteve no céu um dia. Nós éramos pensamentos em forma de atributos na mente infinita de Deus. E esses atributos que tornou seus pensamentos foram expressados quando a manifestação desta carne, desses filhos, vieram à terra pela vontade permissiva, quando a Eva tirou a vida do mundo, e Deus disse, agora com dores você traz a vida, porque não era assim para eu trazer meus filhos manifestados na minha mente, não era assim para eu trazer, era para me trazer eles como eu trouxe Adão, esse mundo, mas o diabo entrou no meio e abriu uma lacuna. E essa lacuna foi o ideal para Deus, para ele tornar conhecidos seus atributos. Estávamos nos seus pensamentos. Estávamos lá. Você tem inteligência? Você tem inteligência? Põe-se de pé como Deus colocou Jó para ficar de pé, para pedir dele, onde está a sua inteligência? Você tem inteligência? Onde tu estavas quando Deus estava criando os céus? Onde tu estavas quando Deus formava os mundos? Onde tu estava onde Deus, a estrela da alva, cantava? Onde tu estava quando os filhos de Deus se abençoavam?
Pastor, eu não me lembro quando eu estava lá. Não me lembro. Parágrafo 65. Quem é este Melquisedeque? Vocês estavam ali sim, nos seus pensamentos. Só que vocês não se lembram. Aleluia. São João 6,45. E todos serão ensinados por Deus. Todo aquele que do Pai ouviu, passar. E aprendeu, passar. Virá a mim presente. Amém, irmãos? Amém. Mas peraí, mas quando é que eu aprendi do Pai? Passar. Quando é que eu ouvi do Pai? Passar. E vem a ti, presente. Você não se lembra. Amém, irmãos? Amém. Mas quando foi que você deu por si que você era um filho de Deus? Quando foi? Quando foi que você deu por si que você era um filho, uma filha de Deus? Esses nascem não pela vontade do varão, mas de Deus. Amém? Os irmãos estão entendendo? Tinha que ter uma parte de você aí, lá dentro. Tinha que ter alguma parte de Deus em você aí. Agora, tem uma coisa. Quem já leu a série Adoção? Levanta a mão. Mombran disse, na mensagem Adoção, manifestação dos filhos de Deus. Ele disse, nascer no reino é diferente de posicionar no corpo. Nascer no reino. Oh, glória a Deus, graças a Deus, porque eu criei nessa mensagem e logo fui justificado, porque Deus, a aceitar minha fé e pedindo eu para ser batizado no seu nome, alcancei perdão dos meus pecados. Glória a Deus. Estou justificado. O irmão Branco disse, na mensagem Manifestação do Filho de Deus, ele disse, nascer no reino é diferente de ser posicionado no corpo. Amém. Você nasce no reino. Você se torna um filho e filha de Deus. Mas você ainda tem que ser posicionado no corpo. Você tem que saber qual é a sua posição no corpo de Cristo. Você tem que fazer igual Pedro disse, fazer firme a nossa eleição. Amém. Aí vem o profeta e diz a mensagem, almas que estão em prisão agora, se eu não me engano, ao desvelar de Deus, ele disse, a glória não é para quem começa, a glória é para quem termina. Amém. Hein? Quem está entendendo? Aleluia. A glória não é para quem começa, mas sim para quem termina. Quando Moisés chega no Egito, falou, glória a Deus, aleluia, Deus está conosco. Glória a Deus. O profeta diz, eles estavam nascendo de novo. Amém. Mas peraí. Esse sinal de alegria, esse sinal de entusiasmo, esse sinal de pulos e gritos não quer dizer que vocês estão dançando e pulando na terra de Canaã. Vocês estão pulando e dançando no Egito. Não é Canaã ainda. Tudo bem que vocês pulam e gritam e regozijam por Deus ter visitado vocês. Por Deus ter visitado vocês. Tudo bem. Regozija, bate tamborim, bate pandeiro. Mas eu quero ver vocês pulando e gritando na terra, na terra. A glória é para quem começa, é para quem termina. E para quem começou e para quem terminou só foi dois. Josué e Caleb. Por que os outros não entraram? Porque sua fé, de acordo com a Hebreus 4, não estava misturada com a fé daquele que ouviu de Deus. Quem foi que ouviu de Deus? Moisés. A fé deles não estava misturada com a de Moisés, enquanto que Josué e Caleb estavam misturados. Só vai subir no arrebatamento a fé de um grupo que está misturado com a fé daquele que está ali. Aleluia. Então, quando você for ler a mensagem, tira os seus óculos e coloca os óculos do profeta. Aleluia.
Sabe por que a maioria não entrou? Porque sua fé não estava misturada com a fé daquele que ouviu de Deus, que era Moisés. E quem é que vai subir? E quem é que vai ser arrebatado? Se a nossa fé não estiver misturada ao ponto de ser igual a que esse homem teve. Aleluia. Amém? Adoção, manifestação dos filhos de Deus. Ele disse: nascer no reino não é ainda posicionar no corpo de Cristo. Porque nascer numa casa, quando o bebê nasce, ou como dá alegria, como traz alegria, todo mundo ri, todo mundo fica alegre. Mas aí você deixa a chave da casa com o bebê e vai trabalhar. Ele pode ter essa posição? Ele conhece sua posição? Não. Não conhece sua posição ainda. Conhece o cheiro do pai quando aproxima, conhece o cheiro da mãe, porque está sempre em seu seio. Outras vozes é bem difícil de captar lá para os 4, 5 meses, seus irmãos e outras coisas mais, mas não conhece sua posição ainda. Você não pode dar-lhe responsabilidade. Você não pode pôr-lhe responsabilidade. Nascer no reino é uma coisa, posicionar no corpo é outra. Amém. Certo? Glória. Irmãos, eu não sei se eu vou entrar no meu tema ainda, mas presta bem atenção no que eu vou dizer para vocês aqui. Uma mensagem que o profeta pregou. Ele diz o seguinte: quando a noiva souber realmente quem ela é e o que ela é, algo sucederá. Quando a noiva souber realmente sua posição em Cristo, quando a noiva souber realmente sua posição em Cristo, Montbrand diz, quando ela souber quem realmente ela é e o que ela é, algo sucederá. Amém. E o que é que nós estamos esperando, irmãos? O que é perfeito nós já temos. O que é perfeito nós já temos. O que é que nós temos de perfeito aqui, irmãos? A palavra. Restaurada. Nós temos o que é de perfeito aqui, a palavra restaurada. Lutero não tinha ela totalmente perfeita. Wesley não tinha ela totalmente perfeita, ainda faltava cabos soltos, fios soltos. Os pentecostais, por restauração dos dons, também não tinha ela perfeita. Mas quando a semente original foi restaurada nesses últimos dias, através do ministério de Elias e através da voz do 7º anjo conjugado, nós tivemos de volta a palavra perfeita. Amém, irmão? Tivemos a palavra perfeita. E se a palavra é perfeita, a cura também deve ser perfeita. E se a cura é perfeita, os dons também são perfeitos. Isso tudo é dado, restaurado à noiva para a hora suprema, para aquele dia supremo, para aquela hora tão suprema. Porque o Supremo já desceu aqui em forma de espírito para trazer a revelação da palavra. O Supremo desceu aqui e ungiu uma carne que manifestou o exato mesmíssimo ministério ao Filho do Homem, que 2000 anos atrás foi a mesma coisa. O Supremo já desceu aqui e nos deixou algo supremo, uma fé acima, uma palavra perfeita. Os irmãos estão entendendo? Temos o poder que nos foi dado, mas às vezes, por você ser um menino, por você ser uma menina na fé, um bebê recém-nascido, talvez pede para gastar com seus próprios deleites e não recebe. Sim, às vezes pede, não recebe, porque pede para gastar com seus próprios deleites, mas isso não quer dizer que você não tem poder.
Isso não quer dizer que a noiva não tem poder. Assim, a noiva está acima de qualquer situação. A noiva está numa posição muito alta. A noiva está numa posição de arrebatamento. A noiva está numa posição, numa plataforma bem mais alta do que batista, metodista, presbiteriano. Ele está numa plataforma muito mais alta. Nós temos enxergado coisas que eles não enxergam. Nós temos visto coisas que eles nunca viram. Nós temos provado coisas que eles nunca provaram. Nós estamos Esse poder está conosco. Mas se não tiver a chave para abrir a porta, irmão Branham disse que cada chave tem um segredo na sua fechadura. Ele disse que uma porta não pode ser aberta se a chave que vem para abrir não casar com a mesma fechadura que está na porta. Você pode ter uma penca de chaves e usá-las todas. Se aqueles dentes, se aquelas casas não se casarem com a chave que está dentro. Quem está me entendendo, irmão? Quem sabe você tem virado essa chave por várias maneiras, virado de um lado, virado do outro, mas não tem aberto nada. Quando Deus se apartou de Esaú, ele tentou usar de várias maneiras. Tentou virar a chave de várias maneiras, mas não correspondia, porque ele tinha perdido. Ele tinha perdido o contato. Quando a noiva souber realmente o que ela é, o que realmente ela significa para Cristo, quando ela souber a sua importância para Cristo, irmão, Deus se importou tanto conosco que Ele morreu. Mas quando você, a noiva, souber qual é a sua importância para Ele, o que a noiva significa para Ele, e quando ela realmente souber disso, ela se posicionará. Amém. Verdade. Mas o problema é que a igreja tem olhado para o espelho e visto apenas o rosto natural. Não tem olhado no espelho da palavra e não tem contemplado a Cristo. Tem olhado para o espelho e contempla apenas o seu rosto natural e esquece do que foi. Cristo em nós, a esperança na glória. Ele está identificado em nós, através de nós. Redenção pelo poder, parágrafo 39. Ser cristão é ser como Cristo. É não estar em lugar nenhum indevido quando Cristo vier. É não estar usando nada de errado quando Cristo vier. É não estar lendo nada de errado quando Cristo vier. É não estar ouvindo nada de errado quando Cristo vier. É não estar em lugar nenhum indevido naquele momento quando Ele vier. Aí Ele diz: firme-se seus pensamentos centralizados em uma única coisa, em Cristo. Deus, quando vier para arrebatar a noiva, Ele quer nós no posto de dever.
no posto de dever. Ele não quer nada faltando nela. Ele não quer nada faltando nela. Aquela mulher da dracma. Você sabe o que foi que ela perdeu quando o marido estava voltando? Você sabe o que foi que ela perdeu quando o marido estava voltando? O corpo era o mesmo. O corpo era o mesmo, a estatura era a mesma, a casa era a mesma, o terreno era o mesmo. Mas o que foi que estava faltando? Uma pedrinha azul, uma dracma azul que representava virtude, poder. Ela tinha perdido virtude, que é o poder na ausência do marido. Jesus disse: eu estou indo, ficando ausente de vós, mas não temais, eu estarei convosco, e até mesmo dentro de vós. E esses sinais vão seguir os que creem. E ele, no entardecer, estava voltando. E quando ele estava voltando, ela olhou para ela e disse: perdi minha virtude para com meu marido. Perdi minha virtude, meu poder. E ela imediatamente começou a então preocupar. Ela então começou a procurar aquele poder, aquela virtude que tinha perdido com seu marido. Aonde é que ela tinha deixado? Aonde é que ela tinha deixado? A igreja em sua condição. O irmão Branham disse, não tente acertar com Deus, a não ser que você faça uma varredura e lembre-se onde foi que você deixou ele. Grande Deus. Aonde foi que você deixou ele, a pomba voou e assentou. Verdade. Oh Deus, tem tente. Se o nosso coração nos condena, se pedimos alguma coisa e o nosso coração condenar, à medida que pedimos, deixa ali e não vai responder nada. Vá lá e acerte, procure onde você deixou ele. Verdade. Como a história que o irmão Branham fala daquele menino capitão, ele tinha sido capturado para ser um escravo, mas ele era um cristão, tinha nascido numa casa de um lar cristão, e o seu capitão gostava muito dele. E o seu capitão estava tendo um ataque cardíaco no navio. E o capitão veio para ele assim e disse: meu filho, eu fui cristão um dia. Aí o menino disse: capitão, então está na hora de o senhor lembrar onde foi que o senhor deixou ele. Está na hora do senhor fazer uma varredura e lembrar onde foi que o senhor deixou. Vai, capitão, o senhor está morrendo, capitão. Lembre onde foi que o senhor deixou ele. Eu não lembro onde foi. Capitão, o senhor está morrendo, capitão. Verifique, examine onde foi que o senhor deixou ele. E o capitão ficou apavorado. Eu não sei, eu não me lembro. Capitão, o senhor está indo agora. Lembre-se onde foi que o senhor deixou ele. Aí o capitão disse: meu Deus, lembrei. Mas como é que pode voltar lá para acertar? É bem que o profeta fala. 5 minutos é o suficiente antes de você partir para lembrar onde foi que você deixou ele. 5 minutos antes de morrer é o suficiente para você fazer uma varredura instantânea na vida regressa, para vermos onde foi que você falhou.
Aonde foi que você deveria ter dedicado menos e dedicado mais? Onde foi que você deveria ter empenhado mais e empenhou de menos? Os cultos especiais que tu perdera, a ceia que você não dava muita importância, os dízimos que eram pouco relevantes, os conselhos que era pouco explorado. 5 minutos é o bastante para fazer uma breve retrospectiva. Profeta William Branham que sofreu no quarto com seu pai no colo dele. Seu pai, sua mãe aceitou Jesus com 37 anos de idade, mas seu pai não, seu pai continua ali, duro. Mas aplicou-se uma cirrose terrível no fígado, beberrão. E por causa disso ele sofreu muito na infância. Porque os Branas não eram pessoas dignas de entrar na sociedade. Mas o irmão Branham não queria ninguém no quarto. Só ele e o pai dele. E o pai dele estava morrendo. Pai, aceita, pai. Pai, conserta, pai. Pai, posiciona, pai. Pai, posiciona, pai. Posiciona, pai. Entregue-se. Rende-se. De repente, vi umas raízes do chão do quarto, assim, ó. Umas raízes, pareciam umas mãos de raízes vindo do chão do quarto, vindo nas pernas do pai do irmão Branham para arrastá-lo. O irmão Branham expulsava: Satanás, sai! Ainda não é hora, sai! E aquelas raízes desciam para o chão outra vez. O irmão Branham: pai, o senhor não está vendo o que eu estou vendo, pai? O senhor não vê o que eu vejo, pai? Posicione, aceite, rende-se. De repente, as raízes vinham de novo do chão, brotando do chão, para vir pegar o pai dele. E o irmão expulsava: Satanás, sai! E aquele espírito voltava de novo, até que o pai do irmão Branham, depois de muitas chamadas de altar, rendeu-se nas mãos de Jesus Cristo. Amém. Pôde partir. Irmãos, nós não podemos nos aventurar. Não podemos aventurar. Nós não podemos aventurar como Sansão aventurou. Na mensagem, a igreja enganada pelo mundo, o profeta disse: igreja, não vai entregar seu segredo à toa para o mundo. Não vai entregar, não revele o seu segredo, é o que o mundo quer. Não revele o seu segredo para o mundo. Porque quando você revelar esse segredo, realmente o poder vai embora. E Sansão pensou que sem Deus poderia fazer alguma coisa. Irmão, o profeta disse: quando o Espírito Santo entra, não tem como você saber como ele não entrou. Mas quando ele sai, você não sabe quando ele saiu. Quando entra, não tem como você não saber quando ele entrou. Mas quando ele sai de nós, você não sabe como ele saiu. E quando saiu, qual foi a data que saiu. E você fica aquela mecânica andando para cima e para baixo, sem a dinâmica. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Você está compreendendo o que eu estou dizendo? Sansão sabia quando o Espírito Santo vinha nele. Sansão sabia. Sansão sabia quando o Espírito Santo vinha nele. Mas ele não soube quando o Espírito Santo saiu. Ele não soube. O profeta irmão Branham disse
que esta era atingiria uma áurea neurótica tão grande, por tanto entristecer a Deus, porque as pessoas que estão aqui embaixo, a criatura está amando mais, a criatura está amando mais a criação do que o seu próprio Criador, fazendo de homens deuses, mulheres deusas, tendo por ídolos e assim por diante, não tem medo de falar nada sobre Jesus, é piadinha e tudo mais, e Deus entregou a um sentimento perverso. E o profeta disse que esta era chegaria a um ponto tão neurótico que a maioria das pessoas viveriam através de nervos relaxados, através de remédios psicotrópicos. E ele disse na mensagem, deixando escapar a pressão, que isso não ia nem apartar da igreja. Ele disse que isso atingiria até a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória, meu Deus. Vai disposto, Pai. Aleluia. Sansão, ele não ouviu nem a Deus e nem os pastores. Tem crente desse jeito. É alertado pelo sonho, por uma palavra, talvez por uma mensagem, uma pequena porção daquela mensagem que ele aproveitou naquela noite, um conselho pastoral no escritório. Sansão não quis ouvir nem a Deus e nem o pastor. Porque Deus tinha falado para ele, para a mãe dele, revelou para ela. O segredo depois revelou para ele. O poder não estava no cabelo. Tem igreja que prega, e o poder não está no cabelo. O poder não estava no cabelo. O poder estava não levantar a navalha do cabelo. Não suba a navalha do seu cabelo. Amém. Nunca suba a navalha. Aleluia. E quando ele pensou que poderia ser cheio do Espírito Santo no mundo, eu posso. Pois eu não sou contaminado. Eu posso ir no campo de futebol que não me contamina. Eu posso ir no show ali que não me contamina. Tem um show gospel ali de tal de banda de rock que não me contamina. Eu vou lá. Eu vou no cinema, não me contamina. Você está agindo com Sansão. Não presuma. Não anda presumadamente. Verdade. Tem cristão que é assim, eu sou forte, eu entro no bar e saio, eu vou no shopping e saio, não me contamino com nada. Irmão, o mundo está cheio de espíritos. É verdade. A própria igreja tem espíritos. Você, pastor, que é isso? Aqui dentro tem espírito? Tem. Aqui tem. Você acha que Satanás está fora dessa reunião aqui? Não. Você acha que Satanás está fora desse culto aqui? Não. E vindo os filhos de Deus adorar, o tempo de Jó, estava Satanás entre? Por que Satanás tem que estar aqui, irmão? Se Satanás não está aqui nessa noite, tem alguma coisa errada. Assim como Deus está aqui nessa noite. Amém. Se Satanás não está aqui, tem alguma coisa errada. Aí você fala assim, como assim, pastor? Explica para nós isso. O profeta disse. Estamos assentados em regiões celestiais. Correto? O profeta diz, se você vem aqui para ver falha, para ver defeito, o diabo está aqui para te mostrar. Ele tem que estar aqui. Mas se você vem para ver eu fui no culto hoje, vi isso, vi aquilo outro, não sei não, vi isso, aquilo outro. Foi quem te mostrou? Aleluia. Glória. Vou atravessar aquela linha, aquela divisa entre terra de Canaã e os filisteus. Existe uma linha, vou atravessar. O profeta diz, todo aquele que saía fora da Palestina era por conta própria.
fora de sua vontade perfeita. Todo aquele que sai fora da Palestina. E todo aquele que sai da palavra tem que andar por conta própria. Amém. Parágrafo 30, Hebreus 7, parte 1. Se você entrar num problema dentro da vontade perfeita de Deus, Deus é obrigado a te levantar daquele problema. Mas se você entrar numa situação, num problema fora da vontade perfeita de Deus, você tem que voltar para o caminho do arrependimento outra vez. Os pastores chegou para ele e disse: Sansão, tem tanta moça bonita aqui na igreja. Moça bonita. Sansão, tem tantas donzelas aqui, virgens, que você pode escolher a dedo. Qualquer hebreia queria casar com você, Sansão. Ainda mais com a fama que você tem. Qualquer hebreia, qualquer pai hebreu entregaria sua virgem para ser sua esposa, Sansão. Mas você está atrás de uma incircuncisa, fora dos planos de Deus, que não tem fé igual à sua, Sansão, que tem um jugo desigual, que odeia seu Deus, que odeia seu povo. Só porque ela usa um perfuminho, só porque ela usa uma pomadinha na cara, um batonzinho na boca, ela faz um negócio de vez em quando ali no salão, fica um pouquinho moderninha, e põe algumas roupinhas justas, saia justa. Quem estava aqui quando eu preguei espírito de Jezabel que afeta os irmãos da mensagem? Amém. Quem estava aqui? Quem não ouviu, ouça no YouTube. Espírito de Jezabel que afetam algumas irmãs da mensagem. Eu ouvi um filme uma vez chamado Vestida para Matar. Tem irmãs que só porque pensa que está bem vestida, bem perfumada, cabelo bem escovado, depende da intenção do espírito que está debaixo daquela roupa. Se estiver colado demais, mostrando demais, fazendo poses demais, se estiver bem apertado demais, ela está vestida sim, mas para matar. Você acha que Dalila não se vestiu para matar Sansão? Sansão não queria. Sansão não queria. Sansão não quis ouvir o conselho do pastor. Ah, pastor, mas aqui não tem jovem, não tem moça. É difícil ter uma moça aqui na igreja. Ah, esperei com paciência no Senhor. Amém, irmãos? Você quer o quê? Quer dizer o que com isso comigo? Que você não está suportando a luta e vai buscar uma Dalilinha ali? Uma Dalilinha da Batista, uma Dalilinha da Metodista? Uma Dalilinha da Quadrangular? Não, pastor, é porque eu estou pregando a mensagem para ela. Quem sabe, né? Quem sabe? Não existe quem sabe! Eu já falei, falo, não venha com isso comigo, que eu não aceito, não reprovo, não tem minha bênção e não tem casamento feito por mim. Outro dia uma irmã estava namorando, essa irmã não está conosco mais não, uma moça, dessas que não esperam em Deus. Namorando um rapaz, entre aspas, evangélico. Só a conduta da pessoa já entregava tudo. Ah, mas eu estou pregando para ele, pastor. Eu estou mostrando para ele o batismo e tal. Ô, irmão, presta atenção. Não se ajunte com um cônjuge onde o seu Deus não é aceito. Onde sua fé não é aceita. Amém. Verdade. Se casais na mesma fé, com o mesmo profeta, debaixo da mesma nuvem, debaixo da mesma coluna de fogo,
Se casares na mensagem, está difícil viver. Ainda mais com a circuncisa. Verdade. Já pensou se Sansão vira para os filhos, para os pastores? Não, eu vou converter lá a nosso povo, a nossa fé, o sacerdote. Eu vou trazê-la para o nosso companheirismo. Conversa fiada. Conversa fiada. É muito. Olha, quando você vê pessoas da mensagem namorando com uma pessoa no mundo e chega a um ponto dessa pessoa lá do mundo vir para a mensagem, é porque já lambuzou demais também. Já fez o que não devia ter feito. Então não importa como vem. Meu Deus, eu não entro no assunto. Sansão estava na sua posição, estava na sua marcha. O profeta viu essa noiva na marcha dela. O profeta viu. Ele observou a noiva passar. Mas ele viu que no finalzinho da era, as eras todas passou, o princípio da era toda passou. Mas no finalzinho da era, bem no finalzinho da era, ele viu duas igrejas, duas irmãs. Mulher na Bíblia representa a igreja. Saiu um pouquinho da fila. Saiu um pouquinho da fila. Saindo um pouquinho da fila, ele ficaria sem poder. E ele gritou com voz alta: não saiam da fila, permaneça na fila, fique no compasso, permaneça na fila. Não saia. Você tem que saber a sua posição em Cristo. Nós temos que saber o que nós somos em Cristo. Qual é a sua vocação, para que você foi chamado. Não tente plantar milho no campo de Efraim quando você é Manassés. Não tente plantar feijão no campo de Judá quando você é Simeão. O profeta diz que Josué, por inspiração, distribuiu as tribos em cada pedacinho da terra, dando para eles a sua vocação, e ninguém tinha que tomar o campo do outro, e ninguém tinha que fazer o que o outro fazia. Não tente fazer nada que você não possa fazer. Aleluia. Jesus. Você sabe que esse problema todo aí, você sabe qual é o problema de Israel? O profeta diz na mensagem de Israel, na mensagem, se eu não me engano, foi confronto com Josué, ou se foi Josué, o grande guerreiro, não sei qual da mensagem, mas eles começaram a ter problemas porque um queria plantar no campo do outro. O que era reservado somente para Efraim, Efraim queria plantar também no campo de Judá. E Josué, o grande guerreiro, símbolo do Espírito Santo, já tinha posicionado todo mundo na sua terra. O Espírito Santo, ele nos põe no corpo de Cristo. Aleluia. Porque por esse Espírito é que nós somos batizados, formando um corpo. E cuja conjuntura se desenvolve em seus membros. Aí o profeta disse: você sabe qual é o maior? Você sabe onde está a maior enfermidade da terra hoje? Qual é o corpo mais enfermo que existe hoje? É o corpo do Senhor Jesus Cristo. Por não saber sua posição. É verdade. Por ministros não saber sua posição, por pastores não saber sua posição, por ministérios não saberem sua posição, Verdade. por não ficarem somente com o que diz as fitas,
por não dizerem somente o que as fitas dizem. E cada um começou a plantar no campo do outro. Saíram de suas posições em que foram plantados, em que foram chamados para que produzissem. E aí o que faz? Sai de uma extremidade à outra para cometer e fazer um prosélito. E quando faz, torna-se 2 vezes o inferno. Oh Jesus, tem misericórdia. Tem quantas pessoas aqui? O corpo de Cristo está aqui. Peraí, o corpo de Cristo é aquela que eu vejo? Não, o corpo de Cristo é aquela que eu não vejo. A união invisível da noiva. Amém. Será que estamos todos no mesmo sentido? Como diz Paulo? Que todos digam a mesma coisa? Sintam o mesmo? Que todos tenham o mesmo parecer? Será que todo mundo tem aqui? Se todos têm, a união invisível da noiva está visível agora. Amém. Se não, ela continua invisível. Quem está me entendendo? Quando a noiva souber realmente o que ela é. Nós todos somos chamados para um propósito. Tem esposa saindo do lugar onde ela foi colocada para ser esposa. Tem esposa mandando em marido. Tem esposa mandando o marido calar a boca, falando mais alto que o marido. Tem marido que não paga devida benevolência à esposa. Tem membro que quer fazer o trabalho do pastor. Tem irmão fazendo coisa que não é chamado para fazer. Aí vem Paulo, nos últimos dias iria para Timóteo. Haveria filhos ingratos, desobedientes a pai e mãe. Tudo fora de poder, tudo fora de lugar, tudo fora de posição. Murmuradores, detratores, inventores de males. Tudo fora de posição. Quem está me entendendo? Deus terá uma igreja. Deus tem essa noiva. Se Deus não tem essa noiva do jeito que Ele quer, do jeito que Ele viu, do jeito que Ele preordenou e elegeu, se Ele não tem essa noiva, Ele ficou sozinho. Mas Ele tem essa noiva. Amém, irmãos? Ele tem essa noiva. E você pode levantar a mão para o céu e dizer: Senhor, eu não sou o que eu era antes, e nem tampouco sou o que eu devo ser. Mas uma coisa eu tenho certeza, que eu não sou o que eu era, mas estou seguindo por você. Não somos o que devemos ser ainda, mas estamos prosseguindo para ser. E quando a noiva realmente souber quem ela é, qual é a sua posição em Cristo, qual é a sua verdadeira identidade, com quem você se identifica lá atrás, na mensagem de identificação, o profeta diz: cada pessoa que vive aqui na terra agora, que chama a si mesmo de cristão, ela está identificada com alguém que foi antes dela. É verdade. Com quem você se identifica agora? Com que personagem da Bíblia você se identifica agora? Aleluia. Jovem, moça, moço, menino, moço, velho, ancião. Aleluia. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Amém. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Quem quer ser lembrado em oração, levanta a sua mão. Seja sincero diante de Deus. Oh, Deus, tenho falhado tanto com o Senhor. Oh, é verdade, Pai. Tenho falhado tanto, Senhor. Senhor, eu não tenho sido aquilo. Oh, Deus,
tem entristecido. Agita maneira, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor Jesus. Ore com todo o seu coração. Minha vida, Pai. Ore. Me ajuda, Deus, a prosseguir, ó Pai. Me dê força. Se você o perdeu em algum momento da sua vida, lembre-se onde você o deixou. Aleluia, glória a Deus. Oh, louvado seja o Senhor. Abençoe, Deus querido. Oh Deus, nesse instante restaura o Senhor. Restaura a nossa vida. Restaura a nossa postura. Meu Deus, ajuda-nos. Senhor, somente com a mecânica, mas que possamos proteger o Cristo em nossas vidas. Aleluia, Senhor, enche-nos do teu Espírito. Pai querido, Pai amado, ajude-nos, ó Pai. Ajude-nos, ó Deus querido, Pai amado. Confirma a tua palavra do poder em nossos corações. Abençoa teu povo, abençoa a tua igreja. Abençoa teus filhos, tuas filhas, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor disse que encontraria esta igreja, uma igreja virtuosa, poderosa nas tuas mãos, meu Pai. Oh, Deus querido, quantas coisas acontecem, Senhor. Umas acontecem para o bem daqueles que amam a Deus, e outras acontecem por causa do pecado voluntário. Não porque Deus concedeu. Ajuda, meu Deus, tem misericórdia dos nossos pecados, das nossas faltas cometidas na tua presença. E restaura-nos, ó Pai querido. Nós não queremos abaixar sem autoridade. Abençoa-nos, ó Pai, para que possamos ser capazes de chamar as coisas que não são como se já fosse, com aquele poder de Abraão, naquele poder transformador que ele tinha, Senhor. Aleluia! Glória a Deus, abençoa cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Eu quero cantar um hino. Aceite-se por enquanto, uns 2 minutinhos. Os jovens que tocam. Aleluia! Vamos cantar o 422. Aleluia! Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Só quero ser reconhecido por Ele. Eu quero ouvir aquela voz: vinde bendito meu Pai. Foi do agrado do Pai vos dar o reino. Aleluia. É. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheça a Ti. E que de mim louvarei, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. Levanta sua mão para o céu. E como serafim cobre o rosto ante a Ti. Esconda o rosto para que veja a Tua face em mim. E que de mim louvarei, para que Tu cresça, Senhor,
mais e mais. Santo Deus Santos, a fumaça que esconde, seus olhos me vê, debaixo de tuas asas, é meu abrigo, meu lugar seguro, sem a graça de paz, e tua presença, meu prazer. Santo dos santos, a fumaça que esconde, seus olhos me veem, debaixo de tuas asas, é meu abrigo, meu lugar seguro, salve a graça e paz, e tua presença, meu prazer. Tua presença, meu prazer, tua presença, meu prazer, tua presença, força de pé, tua presença, meu prazer, tua presença. Tua presença é meu prazer. Vamos glorificar Deus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que eu conheça a ti. E que de mim não sai a que tu cresças, Senhor. E como sei na física, consoante a ti. Esse é o teu rosto para que veja o teu e que de mim não vai, para que tu cresças, Senhor. Tua presença é meu prazer. Tua presença é meu prazer. Tua presença é tua presença é meu prazer. Tua presença. Tua presença é meu prazer, Senhor. Deus abençoe a todos. Até a próxima reunião. Domingo que vem, Santa Ceia, a ceia do Senhor. Cumprimente seu irmão, no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Quem quiser ouvir a mensagem novamente no YouTube amanhã ou na rádio FM a qualquer hora do dia. Deus abençoe. Você quer passar as fotos? Sim.